Fachin dá 5 dias para Bolsonaro explicar reunião com embaixadores. O ministro atendeu pedido de partidos de esquerda, incomodados com a exposição da vulnerabilidade do equipamento que recebe o seu voto. Nós não podemos falar mais aquela palavra... Que tipo de equipamento é esse? Que tipo de equipamento, Gustavo? Que tipo de equipamento é, Gustavo? Não dá, né? Mas você sabe, aquele lugarzinho lá que a gente vai lá e digita 22... Até porque sempre diz que aquele equipamento não é pinico, pessoal. Aquele equipamento lá que a gente vai lá e digita, né? Os 2 patinhos. Caiu, transmissão. Eu não duvido nada. Eu acreditei. Eu achei que era verdade também, cara. Pra quem já teve o programa passado tirado do ar, era muito tranquilo ter acontecido. Normal. Algo normal. Eu fico espantado. Não, Vocês estão entendendo o nível eu quero... do que a gente está vivendo, né? Exatamente. É uma censura. Exatamente. Eu ia ironizar, mas falando nisso, eu penso que a decisão do Fachin é muito acertada. Ele é um ministro muito coerente. Ele nunca defendeu nenhum tipo de candidato fervorosamente em cima de um púlpito. Vídeo. Ele é um assim, ele não só pertence ao Supremo, como todos os 11, eles são seres supremos, eles são muito bons. Eu acho que o Brasil não estaria aqui se não fosse esses ministros. Eles são excelentes, eles estão no lugar certo, na hora certa. Eu acho que eles têm que continuar lá. Independente do próximo presidente, ele tem que todo mundo apoiar o nosso Supremo Tribunal Federal, que é um dos poderes, e assim, ó, eu acho que é o principal poder. Agora, olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Não seria do presidente Bolsonaro de pedir ou determinar que em 48 horas o ministro Edson Fachin explicasse a reunião dele com os embaixadores? Não, tem mais coisas. Não, mas nesse caso, a mesma coisa. Reunião com os embaixadores do ministro Fachin. Reunião com os embaixadores do Bolsonaro. Fachin pede para o Bolsonaro o Palácio do Planalto determinar 48 horas para explicarem por que eles se reúnem com os embaixadores. São poderes equivalentes. Um que explica ao outro. Se tu pensar isso, vamos levar para os Estados Unidos, que tem a Suprema Corte, e os outros países, se tentar explicar para eles o que um juiz da Suprema Corte chamou os embaixadores para conversar sobre política, eles não vão entender o que é isso. Como os juízes da Suprema Corte, eles não aparecem. Eles não querem... Aqui não, aqui parecem artistas de TV, eles querem circo, né? Esse é o real agora. O que mais espanta nisso aí tudo, que é o seguinte, que não dá para entender, é o Fachin pedir explicações, quando o Fachin foi convidado a participar da reunião. O Fachin foi convidado, ele se negou a ir na reunião. Se eu sou o Bolsonaro, os assessores dele, eu vou responder, o senhor deveria ter participado da reunião que foi convidado. Teria todas as informações. Parece Assembleia, né? Exato. Tu tinha o direito de votar na Assembleia. Só no microfone. É igual uma Assembleia de qualquer instituição, né? Quando você, mas eu não queria que fosse aprovado. Então participasse da Assembleia e pedisse a palavra. Ele foi convidado. Ele foi convidado e se negou a participar. E agora vem pedir explicações. Não, resumindo, o poste está mijando um cachorro. Sempre, né? Todas as decisões do Supremo Tribunal tá sendo dessa forma, né? Mas o Fachin, será que vai pedir para o Stedley dar explicações do que ele está fazendo? Que ele falou que iam pegar em arma se fosse necessário. Ele vai pedir explicações para os traficantes que mandaram livros e flores essa semana pro helicóptero da polícia. Ele vai pedir explicações para o próprio Lula, ladrão, que ele elogiou aquele militante do PT que empurrou um apoiador do governo Bolsonaro e teve traumatismo craniano. Empurrou embaixo de um caminhão em movimento. Ele vai pedir explicações para o Barroso, que foi para os Estados Unidos no Congresso, como destituir um presidente. Ele vai pedir explicações para o Boulos, né, que usurpa o poder de propriedade no Brasil, do brasileiro.
Então, Fachin tem bastante trabalho para fazer aí, né? Só que ele só pede para um. Vai lembrar, Felipe, que essa anarquia, essa balbúrdia, essa militância dos ministros do Supremo Tribunal Federal ficou muito evidente no momento em que talvez para muitos brasileiros parecia algo de um pormenor que hoje se vê que não foi. Quando em Minas Gerais os membros do MST atiraram tinta vermelha no edifício onde reside a ministra Carmen Lúcia. Eles vandalizaram, eles depredaram o prédio residencial da ministra Carmen Lúcia. Militantes do MST. E naquele momento não teve uma manifestação, não teve uma prisão, não teve um inquérito para se investigar qualquer ato denominado antidemocrático. Ali foi uma demonstração da parcialidade do Supremo Tribunal Federal, porque ontem um militante do presidente Bolsonaro, que tem um canal no YouTube, falou novamente, que nem o Daniel Silveira, coisas que não devia, mas foi preso. Quer dizer, a prisão só vale para um lado. Para outro, nós não vamos ver ninguém preso por crime de opinião. Infelizmente está acontecendo isso no Brasil, né? Há uma parcialidade total desse Supremo. Né? Desse Supremo, né? Que a esquerda pode tudo, inclusive o que é ilegal, o que é violento, e a direita não pode nem fazer o que é legal, que é de direito. Inclusive, um deputado federal não pode usar a palavra para se manifestar e é condenado por crime de opinião. Isso é o Brasil. Lembro de anos atrás que nós, na nossa sede do escritório do deputado federal Onix, tivemos um atentado, atiraram uma bomba na frente do escritório, a Polícia Federal investigou e depois foi descoberto que era um pessoal de esquerda, mas nada aconteceu. Né? Então tentaram nos calar, nos intimidar naquele momento. Tá? E nós tínhamos câmeras, né, que pegaram o pessoal tirando as bombas no nosso escritório. Tá? Mas aí a esquerda pode tudo. Pode tudo. Né? Eles não simularam um ataque ao Instituto Lula? Não houve isso aí, Gilmar? Sim. Eles mesmos, um militante deles largou uma bomba no Instituto Lula. Isso foi em 2018, né? E depois acabaram provando, foi antes da eleição, e acabaram provando depois que era um militante da esquerda, da mesma maneira que a menina que se desenhou uma suástica com um canivete lá, com um estilete, sei lá. Então, por isso que essa eleição desse ano, ela é muito importante. Porque nós tínhamos um passado recente que a esquerda estava no poder e havia uma democracia, entre aspas, uma falsa democracia, no qual compraram o Congresso, a mídia, o Supremo, tá? Mas existia essa democracia, tá? E aí, no momento que o líder deles perde a eleição, as lideranças deles perdem a eleição e vão também para a cadeia, agora, se chegar no poder, eles não querem saber, vão tomar conta de verdade. Vai virar uma ditadura de esquerda, vai virar uma Venezuela aqui no Brasil. E aí, no início do ano, e muitas lideranças de Encantado estavam dentro do gabinete do presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro, naquele estilo que o Fábio conheceu, brincalhão, ele quebra o gelo na hora, mas ele sempre passa uma mensagem importante no meio. Ele tem um QI muito avançado, né? As pessoas da mídia e da esquerda ridicularizam, né? Mas ele está pensando na nossa frente, né? Ele está pensando lá na frente. E aí ele chegou, e aí, gauchada, vocês estão preparados aí que nos próximos meses vocês vão receber o pessoal da Argentina, porque vai dar uma crise, o pessoal vai passar fome, vai ser que nem na Venezuela. E todo mundo olhou de boca aberta, não entenderam o que ele estava falando. Tá o prefeito, pode pedir para o prefeito Jonas, ele estava presente, e ele falou e as pessoas não conseguiram entender, e ele já estava pensando no hoje, no que está acontecendo hoje.
Essa semana até tivemos um episódio triste, né? A manifestação do Gilmar Mendes, criminosa, Sim. né? Em que ele ironizou esse encontro do Bolsonaro com os embaixadores, né? Dizendo que essas urnas eletrônicas são as mesmas que elegeram coisas como Bia Kicis e Hélio Negão, né? Misoginia e racismo. Do bem. Troca os sujeitos dessa frase aí por Maria do Rosário e Benedita da Silva. E tocou fogo no E parquinho, o né? autor da frase por Bolsonaro, hoje ele teria perdido o cargo de presidente da Teria um República. impeachment E hoje estaria na em cadeia. andamento. Sim. Cometeu um crime, Impressionante. ele cometeu um crime, misoginia e racismo duro. Por quê? Por que ele criticou? Qual é o problema de eleger a Bia Kicis e o Hélio Negão? Eles tiveram votos, é o povo que escolheu. Qual é o problema? Por que ele acha que é uma aberração essas duas pessoas? Ele escolheu as duas, uma por ser mulher e a outra por ser negro. Ele escolheu. A dedo. Ele escolheu por racismo e por misoginia. Mas eles podem, né? É o ódio do bem, né? Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal. Aí então debatemos a pauta do Fachin ter dado 5 dias para o Bolsonaro explicar o porquê da reunião com os embaixadores, sendo que o mesmo não participou apesar do convite feito pelo presidente da República.